De Porto Alegre para o resto do Brasil, a Fresno nasceu em 1999 com o propósito de ser uma banda de covers em versão punk das músicas consagradas aqui no Brasil, e em 2008 acabou explodindo com o movimento emo. Mas nos últimos anos a banda anda meio apagada ou ela simplesmente acabou. Fica aqui comigo hoje até o fim do vídeo para relembrar os bons momentos do emo brasileiro e, claro, falar por onde anda a Fresno. E aí, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece ainda, prazer, meu nome é John, aqui a gente fala muito sobre música no geral, então se você gosta de saber significados de clipes, por onde andam alguns artistas, como é o caso de hoje, e várias outras temáticas, já se inscreve aqui para me dar aquela força e me ajudar a chegar no 40, 50k esse ano, e claro, depois compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ter interesse, dá like, comenta e faz tudo o que puder para me ajudar. Beleza? Agora, sem mais enrolações, vamos começar falando sobre o início da banda Fresno e todo o desenrolar da história dela até os dias de hoje, até 2021. Tudo começou lá em 1999, quando o Lucas, Gustavo, Pedro e o Leandro tiveram a ideia de montar uma banda que tocaria versões punk de músicas já conhecidas aqui no Brasil. Isso foi em novembro, mas a primeira reunião e ensaio da banda aconteceram em 4 de dezembro daquele mesmo ano. E essa é tida como a data oficial do nascimento da banda. Depois dessa primeira reunião, eles ensaiaram por alguns meses, até que em julho do ano de 2000, eles fizeram a primeira apresentação deles com um novo integrante, o Bruno, que seria o responsável pelo baixo. Essa apresentação eles fizeram meio que num festival da escola deles, onde apresentava as bandas do pessoalzinho ali da escola, e eles apresentaram vários covers de músicas brasileiras, né, de pop rock brasileiro, e algumas de músicas internacionais. E lá nessa época, logo depois desse show, o Bruno decidiu ficar na banda, eles decidiram tocar aquilo ali, né, continuar com aquele projeto, e chamaram a banda de Democratas. Porém, como é bem comum em bandas iniciantes, já existia uma banda com esse nome aqui no Nordeste brasileiro. Foi então que, depois de pensar um pouco, decidiram por chamar de Fresno. Em 2001 foi a hora de gravar a primeira demo da banda, O Acaso do Erro, com 6 faixas. Porém, durante a gravação desse EP, o Leandro, que estava nos vocais, acabou saindo da banda e deixando os vocais agora nas mãos do Lucas, que permanece até hoje nessa função da banda, além de, claro, cuidar da guitarra também. Em 2003, o primeiro álbum deles foi gravado, O Quarto dos Livros. Esse álbum já teve certo destaque, porém só no meio da música independente. Só que, por mais que tenha sido só nesse meio que eles conseguiram certo destaque desde esse primeiro álbum, isso já foi suficiente para eles começarem a fazer shows ao redor do Brasil nesse cenário aí das bandas mais undergrounds. E tudo isso sem o apoio da mídia tradicional, né? Não era aquela banda que tocava nas rádios, que aparecia em telejornal, que ia em programa de Faustão, apesar de futuramente eles conseguirem isso, nessa época eles ainda não tinham todo esse apoio e todo esse apelo midiático. Já em 2004 saiu o segundo álbum, O Rio, a Cidade, a Árvore, que começou a fazer a Fresno ser um pouco mais conhecida e consolidando ela ainda mais no cenário das bandas alternativas nacionais. E mais rápidos do que qualquer um, lançaram logo o próximo álbum em 2006, e esse sim elevou a Fresno a um outro nível. O álbum Ciano contou com 14 faixas, 11 inéditas e 3 regravações. E se você é dessa época, você certamente lembra do hino do emo naquela época, que é Alguém Te Faz Sorrir. Eu que hoje estou aqui e pra sempre vou ficar. Esse álbum e essa música fizeram a banda tocar nas rádios com muito mais frequência, fazendo ela ficar mais conhecida e até mesmo aparecer na MTV, que era um grande termômetro dos sucessos ali na época que começou a banda. Já em 2008 foi a hora de lançar o álbum Redenção. Esse álbum contou com uma vibe um pouco mais pop, digamos assim, e nesse mesmo ano, ainda em 2008, esse álbum já ganhou a certificação de disco de ouro. Fora isso, em 2008 tivemos um outro momento muito marcante e muito icônico, tanto para a cena emo daquela época, quanto para Fresno e quanto para o Brasil inteiro,
que foi a apresentação da Fresno junto com o Chitãozinho e Chororó no estúdio Coca-Cola, que era transmitido na MTV naquela época. Essa apresentação rendeu a parceria deles em diversas músicas que foram apresentadas ali, se eu não me engano foram 5 ou 6 músicas, mas a mais icônica que ficou gravada na memória dos brasileiros daquela época, que acompanhavam esse cenário naquela época, foi a versão de Evidências com a voz do Lucas e Chitãozinho e Chororó, e gente, ficou perfeito, icônico, memorável, atemporal, até os dias de hoje, isso é muito lembrado. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. Tira o pé do chão. Em 2009, a banda ganhou o prêmio de Artista do Ano no Prêmio Multishow, Melhor Banda Pop e Artista do Ano no Video Music Brasil, e em 2010 chegaram com o novo disco, o Revanche, considerado por muitos como o melhor álbum da banda, já que chegou com uma atmosfera mais pesada e com letras mais maduras que os antecessores. Bom, como a Fresno é uma banda que trabalha muito, diferente de outras aí que levam 5 anos, 6 anos, 3 anos para lançar um álbum entre um e o outro, eles têm muitos álbuns, é quase um álbum por ano, e agora a gente vai dar só uma pincelada aí nos próximos álbuns para não deixar passar em branco e falar o que eles fizeram aí entre 2010 e agora 2021. A gente tem que mencionar o álbum Infinito de 2012, lançado de forma independente, o EP Eu Sou a Maré Viva e a Sinfonia de Tudo, que foi lançado lá em 2016. E por fim, o último álbum da banda, Sua Alegria Foi Cancelada, que teve bastante repercussão, até porque muitos fãs compararam a temática com o Trent de 21 Pilots, que tinha sido recém-lançado, a forma com que foi feito o marketing, e ele também foi bem elogiado. Então a Fresno continua firme e forte, como vocês podem ver, apesar de que nesses últimos anos ela não tem feito o mesmo sucesso que fez lá entre 2008 e 2010, hoje em dia ela faz um sucesso mais na bolha de fãs que continuam acompanhando eles, né? Isso até porque lá naquela época o que predominava o Brasil favorecia muito eles, né? Que era esse movimento do emo, do rock, do pop rock, punk rock, que era uma coisa que estava muito em alta no Brasil, e hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia é mais o funk, é o pop, é uma Luísa Sonza, é uma Anitta, são esses artistas que estão mais em alta hoje, por isso a Fresno ficou um pouco mais apagada aí nos últimos anos, mas pelo menos eles continuam em atividade. E nos últimos 2 anos eles estão sumidos por conta da pandemia, mas teve a live Quarentemo, que ficou em alta e teve pico de 100 mil pessoas simultâneas e foi um tremendo sucesso. E no decorrer da carreira, a banda teve alguns integrantes que saíram, que eu não mencionei aqui também, mas o que importa é que a banda continua aí firme, forte e produzindo. Agora eu quero saber de vocês já sabiam de todos esses fatos, todos esses álbuns, todos esses acontecimentos da carreira da Fresno? Se eles ainda estavam na ativa, para ser bem sincero, eu só acompanhava essas bandas emo lá nessa época, né, entre 2008 e 2011, por aí. Então eu achei que a Fresno tinha acabado realmente e que o Lucas tinha seguido carreira solo, mas não, eles continuam. Então me deixa aqui nos comentários qual era a tua banda emo favorita, como é que tu viveu esses tempos, e não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar like e tudo mais, tá bom? Muito obrigado para ti que assistiu o vídeo até aqui, o teu apoio, a tua visualização e principalmente a tua visualização até esse momento é muito importante para esse canal e para minha pessoa. Beijão do gordo, até a próxima e tchau!